Olá, tudo bom? Como vocês estão? Me chamo Jonathan Selmo Simonassi e hoje vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização. Por que que ela é tão importante e ela, inclusive, teve uma lei este ano que altera a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, que vai ir lá na Constituição de 1988, onde está escrito assim: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, né? A lei que foi instituída neste ano é a 15.126 de 28 de abril de 2025. Então ela vai adicionar lá, nos princípios do SUS, a atenção humanizada, tá? Que já era implementada antes, só que agora tornou-se um dos princípios fundamentais do SUS, tá? Então vamos lá, primeiro tratamento da saúde, ele era voltado para o modelo biologicista. O que significa? Ele era pautado na doença e não no ser humano. Não no ser humano em sua integridade, em sua completude. Quando nós vamos pensar nos tempos mais antigos, as pessoas eram vistas como um certo robô, né? Então você tinha um robô que isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Não é literal. Tinha um robô a qual, se uma peça ficava ruim, nós trocávamos essa peça, né? Então a pessoa era vista como a doença em si. Tanto que hoje é extremamente antiético a gente falar assim, o paciente do câncer, o paciente da tuberculose, entendeu? É totalmente antiético. Então vamos lá, esse modelo ele era voltado para o órgão doente, então foi vista a necessidade de políticas públicas para uma atenção voltada para o ser humano em sua completude. Então, primeiro a gente vai ter o Programa Nacional de Assistência Hospitalar, tá? PNAH, em 2001, com a portaria 801/GM, e em 2003 ele vai se tornar Política Nacional de Humanização. Programa Nacional de Assistência Hospitalar, Política Nacional de Humanização, tá? A humanização ela vai atuar na dimensão ética, estética, política, e o seu compromisso vai se assentar nos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos do usuário, da participação coletiva no processo de gestão. Então, nós temos a família como protagonista, o paciente, o profissional da saúde. Nós vamos ter uma equipe multidisciplinar, a qual cada um com sua especialidade vai contribuir com o paciente de alguma maneira, e nós temos que respeitar a profissão do amigo, né, ou do colega de trabalho, como preferir. Então, a minha profissão ela não é melhor, ela não é mais importante do que a do outro, né? Eu tenho que entender que cada um tem a sua importância no processo do cuidar do paciente. Senão a gente acaba prejudicando o nosso cliente, que é o paciente, né? Então nós temos a proteção do usuário e do profissional de saúde. Jornada de trabalho prolongada, não ter tempo para adquirir conhecimentos e atualizações, são medidas que não são interessantes. Então a Política Nacional de Humanização ela vem para trazer essa humanização de fato, né? Essa empatia para com paciente, família e equipe de saúde. Então, os princípios do SUS também é nível terciário, né? As mudanças do padrão de paradigma de atenção. A gente vai abandonar aquele modelo centrado em fatos e teorias de doença para desenvolver um modelo equilibrado no cuidado de saúde, que busca compreender o ser humano em sua totalidade. Sendo o corpo e mente constituído em subjetividades, valores, crenças pessoais e familiares. Então, assim, vamos pensar assim, uma série de coisas que podem ocorrer. Pessoas trans, religiões de matriz africana ou outro tipo de religião, religiões que não permitem doação de órgãos, a família não concorda, transfusão de sangue também não permite, né? Outra coisa que a gente pode pensar, a gente vai ter o processo de a qual a minha mente, quando ela não está bem, ela vai produzir sintomas no meu corpo, tá?
E eu também tenho o processo de que, quando eu tenho a perda de um membro, de um órgão, isso também vai afetar a minha mente. Então, a pessoa ela entra num estado de luto. Eu não posso achar que uma pessoa que descobriu uma doença recentemente, uma pessoa que perdeu um membro, uma pessoa que está com sintomas que a gente não acha a causa da doença e esses sintomas aparecem no corpo dela, que é besteira, ela está se sentindo mal, que eu posso tratá-la como eu trato qualquer um, todos assim de uma maneira generalista, porque cada ser humano ele tem a sua individualidade. Então, um dos empregos que com certeza a inteligência artificial não vai substituir é a psicologia. Porque a psicologia e outras profissões da área da saúde. Porque todo ser humano tem o seu organismo, a sua mente, tudo é individual. Então não é porque um fármaco funciona em mim, ele vai funcionar em você. Não é porque um tratamento funciona em mim, ele vai funcionar em você. Então cada pessoa é diferente, cada mente, cada sujeito, cada mundo interno. Né? Então a área da saúde é uma das profissões que muito difícil vai ser substituída por inteligência artificial. Tá? O paciente tem suas diferentes fases da vida, ele passa por momentos para poder lidar com situações estressantes, tá? Então, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, eles vão vivenciar sentimentos de vulnerabilidade, de medo, de angústia no ambiente hospitalar, extremo sofrimento físico, estresse e ansiedade, né? O que causa um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, liberando catecolaminas, né? São neurotransmissores que alguns vão liberar muita energia, né? Que afetam funções cardiovasculares, metabólicas e renais. O estresse agudo pode levar a aumento de confusão mental e distorções de informações, diminuindo a capacidade de lidar com situações. Então nós temos uma pessoa que ela é super centrada, que ela é muito madura, mas quando ela passa por uma situação estressante hospitalar, porque ninguém está esperando uma doença, ninguém está esperando uma morte, né? Então, quando ela passa por esse momento, isso meio que tira ela do eixo, isso desequilibra o equilíbrio mental dela. Então até o mais forte dos homens e das mulheres sucumbe. E nós temos que entender que a minha maneira de lidar com o luto, com as dificuldades da vida, ela é diferente da maneira do outro lidar. E aí que está a empatia, a necessidade de ter essa sensibilidade para com o outro, de perceber essas nuances, é o que torna o profissional diferente da maioria dos outros. Então, o Programa Nacional de Humanização, ele vem para nos ensinar a ser humanos. Mas se você já sabe ser humano, se você respeita, se você tem ética, se você faz o máximo para fazer com que o paciente sinta o mínimo de sofrimento possível, você está atuando no sistema, na Política Nacional de Humanização. Segundo Erickson, o recém-nascido ele vai passar pelo estágio de confiança básica versus confiança básica. O que é esse estágio? Ele está ali procurando quem que vai prover a segurança dele, o conforto dele. E aí, como é que nós vamos aprender as emoções? Não sei se vocês sabem, nós simulamos emoções. Nós temos as emoções, mas as expressões nós simulamos. Nós vamos ter algumas partes da expressão que são únicas do indivíduo, mas tem partes que são de determinadas culturas, de determinados países. Então, quando eu vejo meu pai e minha mãe sorrindo, eu estou aprendendo a sorrir. Se eu vejo alguém triste, eu estou aprendendo a ser triste. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Então, o recém-nascido está muito nessa fase de absorver informação. Ele está absorvendo informação. Né? E, opa, quem é aqui o meu cuidador? Quem é que eu posso ter segurança? É uma necessidade de sobrevivência. E aí ele vê os pais com expressões tristes, expressões de preocupação sobre ele, profissionais da saúde o tratando como um objeto que puxa para lá e para cá e leva para lá e para cá de qualquer momento, como se fosse uma boneca, né? E então, nossa, mas é um recém-nascido. Por que eu preciso tratá-lo com todo carinho? Por que eu preciso tratá-lo de maneira não robótica? Porque ele é um ser humano. E esse tratamento que você dá ao recém-nascido, ele vai se refletir no desenvolvimento dessa criança. Então a gente vai estar lá, o estágio de confiança básica versus confiança básica. Ocorre com a atenção do bebê, se volta para a pessoa que provê seu conforto, aquele que satisfaz suas ansiedades e necessidades em um espaço de tempo sustentável, como por exemplo a mãe, que dá a garantia do não abandono. O pré-escolar, segundo Piaget, está na fase sensório-motor. Ele tem como principais características
a ausência de representação mental de objetos e incapacidade de transferir conhecimento. Já no estágio pré-operacional, a criança não se torna capaz de se colocar em perspectiva do outro. Pode confundir procedimentos com mutilação. Então, o titio é malvado, vai te dar uma injeção. Mãe, pai, não faça isso. A criança, ela já nota o profissional da saúde com medo. Nós temos uma hipertensão chamada hipertensão de jaleco branco, que as pessoas têm trauma de profissionais da saúde. Então, quando nós nos aproximamos com uma roupa característica da saúde, um jaleco, a pressão da pessoa altera para mais. A pressão dela, a arterial, vai alterar porque ela tem uma ansiedade quando vê profissional da saúde. Será que essa ansiedade não tem frutos, raízes lá na infância dela? Então você já vai colocar uma agulha na criança, né? Você vai ter que perfurar a pele dela para poder fazer determinados procedimentos, que é para curar a criança, que é para vaciná-la. Porém, ela entende isso como mutilação, ela não tem uma compreensão tão avançada do mundo. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu não podia ver sangue que eu desmaiava. Hoje em dia, eu tenho auxiliar em necropsia e tanatopraxia, sou técnico em enfermagem, estou fazendo biomedicina, que é análises clínicas. Então, quando nós somos... E também perícia. Então, quando nós somos mais novos, nós vamos compreender o mundo de uma maneira diferente. E é importante que os pais, os profissionais da saúde, eles tenham esse tato. O escolar, segundo Piaget, já possui uma organização mental integrada, desenvolvendo noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade. Nesta fase, a criança é capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Como ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração, pode sentir-se amedrontada, ter seu sofrimento aumentado ao se perceber no mundo da UTI pediátrica. Tá? O adolescente vivencia a fase de identidade versus confusão de identidade. Tá? Identidade versus confusão de identidade. Então o adolescente está saindo dessa fase de criança, ele está buscando se afirmar, ele está querendo se sentir adulto. Você pode ter alguns conflitos com o adolescente se você o tratar como uma criança. Segundo Erikson, a adolescência é um momento de busca por independência, autoafirmação. Quem sou eu? Como eu posso me posicionar perante o mundo? Então nós temos crenças e valores que são implementados pelos pais desde pequeno. Na adolescência, essa criança vai começar... Na adolescência, esse adolescente, ele vai começar a questionar: por que meu pai e minha mãe me falou isso a vida toda? Por que isto me foi ensinado? Ah, meu filho, eu só sei que é assim. Ah, meu filho, é assim, ponto. Isso para o adolescente não funciona. Ele precisa de uma base, ele precisa de uma sustentação, de um motivo por trás. Então, a argumentação com o adolescente é uma das poucas maneiras que você vai fazer ele entender algo. Então, ele tem que entender o motivo das coisas, para tudo, né? Então, é uma fase muito difícil de se lidar. Vamos lá, o momento de busca por independência, autoafirmação, liberdade. As fontes de estresse do adolescente internado são a perda da independência. Ele está buscando se afirmar e, num determinado momento, ele está travado no leito, ele está restrito. Como é que ele vai descobrir quem ele é se ele está restrito a um ambiente? E nós sabemos que quando o paciente fica muito restrito a um ambiente, ele entra em delírio. Então, ele passa por situações estressantes que alteram sua forma de perceber a realidade. Falta de informação, de participação nas tomadas de decisão, então os pais estão sempre decidindo tudo por ele. Quanto ao seu cuidado, pode sentir-se frustrado, desconsiderado, como se sua voz não fosse ouvida, e reagir de maneira não colaborativa quando tratado como criança. Precisa de segurança para passar por situações que trarão transformações à sua imagem corporal. Já o adulto sente-se vulnerável no ambiente da UTI por ser um local destinado a pacientes graves, o que torna mais próximo da possibilidade da morte. Então a pessoa já vai para a UTI, daqui eu posso não sair. Né? Ansiedade, depressão, raiva, negação e dependência são referidas constantemente por pacientes que vivenciaram essa experiência. Necessidade de intubação, alterações no ritmo do sono, dor, falta de autonomia, limitação de movimentos das mãos ou dos braços devido a acessos venosos. Então vamos lá.
Por exemplo, o apoio, que eu vou lá fazer a coleta sanguínea. Fiz lá a coleta sanguínea do paciente. Ou fiz ali coleta sanguínea, ok, retiro o braço dele de apoio. Peguei o acesso dele naquele apoio. É gostoso ficar assim? Fica assim um tempinho pra você ver se vai ser gostoso. Fica assim, ó, braço esticado. Faz de conta que você tá pensando que tem uma agulha aqui dentro, que você não pode se mexer, que senão você vai furar o vaso, vai extravasar. Porque quem não é da saúde não entende isso. Quem não é da saúde acha que o cateter que você colocou, ele tem uma agulha e que se ele dobrar, vai perfurar e vai sair do outro lado. Então a pessoa ficaria assim, ó, meia hora. Ó. Não é legal. Então pegou ali o acesso. Ah, não, ó, baixar aqui o seu braço, colocar aqui no apoio. Então você já fez uma baita diferença na vida da pessoa. Você proveu o conforto. Se eu deixo a pessoa ali, eu estou mantendo ela desconfortável. Então o paciente ele vai sempre associar saúde a desconforto, né? O ambiente hospitalar é desconforto. Quando nós não somos da área da saúde, nós falamos assim, ai, não quero ir no hospital não. Odeio o hospital. Quando vocês já ouviram isso? Ai, eu odeio aquele cheiro, não sei que cheiro é esse. Aquele cheiro de hospital, aquele pessoal, todo mundo junto esperando. Então, a pessoa vai associar o hospital, pelo menos hospital público, tá? A fila de espera, que é cansativa, é estressante mentalmente. Triagem. Às vezes o paciente ele sente que ele não está sendo considerado na triagem. Então, ele está morrendo de dor. Por ele estouraria o hospital de tanta dor que ele está sentindo. E aí a pessoa lá na triagem fala assim, qual é o seu nome? Qual é o seu grau de dor? Então, eu tenho que ser humano com essa pessoa. Eu tenho que considerar suas dores. Não só no ambiente hospitalar, mas em qualquer ambiente. Quando alguém chega pra você e fala que tem depressão, não posso falar assim, isso é besteira. Ah, fica bem. Ah, não é assim. Ah, você melhora. Não, nós temos que ouvir. Não receber explicações sobre o seu tratamento, né? Às vezes o paciente está nervoso, por quê? Falaram lá fake news para ele que se entrar bolha nos vasos sanguíneos dele, ele vai ter uma embolia pulmonar. Não é uma bolinha. Se eu não me engano, são 500 ml. Então ele está vendo que o soro dele está acabando e vem aquela bolha. Aquela bolha que ele vê é uma bolha assassina. Ele está vendo o inimigo entrando dentro dele. E nisso ele pode até desmaiar. A pressão dele pode baixar. Porque ele tem um medo, uma ansiedade. Né? E aí cabe ao profissional explicar, não é uma bolha que vai te matar. Não é assim. Né? Calma, isso daí te explicaram errado. Então nós temos que explicar os procedimentos, os tratamentos ao paciente. Eu vou preparar alguma medicação, alguma coisa, eu vou lá, esta agulha está estéril. Esta ampola está intacta. Eu tenho que mostrar para o paciente que eu estou fazendo o procedimento da forma correta, para ele não ter medo. A família na UTI, por exemplo, ela tem uma de suas definições proposta por Ângelo, que família é um grupo auto-identificado de 2 ou mais indivíduos, cuja associação é caracterizada por termos especiais que podem ou não estar ligados a laços de sangue ou de lei, mas que funcionam de maneira a se considerar uma família. Então vamos lá, voltar lá à pessoa trans. Muitas vezes as pessoas trans, as pessoas LGBT, elas não têm mais contato com a sua família de sangue, porque a maioria das pessoas são preconceituosas e gostam de prover o preconceito e a discriminação. Cabe lembrar que a LGBTfobia é comparável ao crime de racismo. Então digamos que essa pessoa tem uma família, que é a família da vida. Ela conheceu a sua família de verdade, foi uma família que a acolheu, foi uma família que a ama de fato, pelo que ela é. Nós podemos dizer que não é da família dela só porque não consta do RG? Só porque não consta nos documentos? Não. A família, quem vai escolher a família é o indivíduo, tá? Então, o indivíduo que define sua família, os familiares demonstram seu equilíbrio, seu desequilíbrio, né? Por meio da redução de horas do sono, distúrbio da alimentação e por aumento no uso de ansiolíticos. Estudos indicam que familiares passam por situações de desconforto semelhantes aos dos pacientes devido à possibilidade de morte do ente querido, ambiente com sons, ruídos, luzes, equipamentos amedrontadores,
paciente está lá na UTI. Estão os materiais, os equipamentos hospitalares. Pim, 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 tum, tum. Ele vai ficar vivenciando uma ansiedade, tanto ele quanto o familiar, tá? Eles não sabem o que significa, eles não sabem o que está acontecendo. Então, qualquer barulho, né, que é feito, o familiar vai vir correndo para cima de você, profissional da saúde, achando que o paciente, o ente querido dele, está morrendo, está passando por algo, porque nós vemos muito em filmes situações assim. Então, querendo ou não, a televisão, o cinema, eles estão no íntimo do ser humano, das famílias, da cultura, da sociedade. Então, se ele escuta um barulho que ele não sabe o que é, o medo vai disparar no cérebro dele, a ansiedade, ele vai vir correndo para você te perguntar. Né? Te perguntar não, ele já vai afirmar. O meu pai tá tendo complicações. Não é complicações, nem sempre será. Mas ele não entende. E cabe a você entender a questão emocional dele. Vou te dar outro exemplo. Nós temos um paciente psiquiátrico que ele tá tendo um ataque, uma crise de ansiedade. Vamos pensar assim, um ataque de pânico. E aí ele vai demonstrar uma certa agitação. As pessoas destreinadas, as pessoas que não têm estudo, as pessoas que não têm tato, elas vão encarar isso como agressividade e não necessariamente. Então a pessoa está preocupada, ela está com medo, ela está com ansiedade, ela precisa ser tranquilizada. E aí as pessoas falam, eu não vou colocar a mão não, porque é paciente psiquiátrico. Paciente psiquiátrico não é bicho, não é monstro. Então você tem que tratar a pessoa com humanidade, né? Cabe a você compreender ao ser humano em sua totalidade. Situação da família com alterações no comportamento do ente querido, mudança em aparência física, dificuldade de comunicação temporária ou até permanente. A família ela precisa ser ouvida, né? Então nós temos a ouvidoria também do hospital, que é um dos métodos, né, de acolher também essa família. Eu faço parte da ouvidoria. Então, muitas das vezes é um engano que a pessoa teve, né? Às vezes um modo que ela foi tratada, que no seu entender ela foi agredida, mas nem sempre. Então cabe a nós entender a realidade de cada um. Às vezes aquele profissional, ele está com a jornada exaustiva, ele está cheio de coisas para resolver, e aí ele também é humano, em algum momento ele vai ter uma falha, né? E aí cabe a gente entender, né? E tranquilizar, amenizar as situações, pacificar. Outro aspecto evidenciado na literatura dos Estados Unidos é que os pais se tornam mais equilibrados no terceiro dia de internação, tá? Da UTI pediátrica. A ansiedade ela vai diminuir em torno do segundo ao quarto dia de internação para nível moderado, sendo que o nível de estresse não parece diminuir em internações prolongadas. Mesmo após a alta da criança, os pais experienciam estresse. Curley observou que a mudança na aparência da criança eram os maiores estressores para os pais nos primeiros dias de internação. Então imagina, você vê o seu filho lá com vários acessos no corpo, então os pais eles ficam muito estressados, né? Agora vamos falar da equipe, né? Quais são os objetivos? Despertar, aprofundar o espírito solidário, o estreitamento dos laços afetivos entre os integrantes de uma mesma equipe. Não adianta, né? Eu vejo lá um novato no ambiente hospitalar, aí, ou até mesmo os estagiários, e eu trato essa pessoa com desdém, eu trato essa pessoa mal, porque na minha mente eu me acho mais importante do que ela. Ou eu tenho uma profissão de ensino superior que eu acho que eu sou melhor do que o outro do ensino superior também, o outro de nível técnico, nível auxiliar. Então, isso não está pautado nos princípios da humanização, tá? Então, a expectativa de minimizar diferenças profissionais e sociais, sua profissão não é melhor do que o outro, tá? É necessária para uma comunicação fluente entre os membros da equipe. Campos refere-se que, além de acrescentar conhecimentos e dividir ansiedade, a comunicação ela favorece o surgimento de soluções. Vale lembrar que o cuidado emocional do paciente é responsabilidade de toda a equipe, de familiares e comunidade. Toda a equipe de saúde, e esta precisa estar em condições emocionais de trabalhar com os pacientes, tá? Então a gente também tem que pensar na equipe de saúde.
seus familiares e comunidades. Antes de cuidar do paciente, a equipe precisa aprender a se cuidar. A equipe precisa estar atenta para que as interferências neste processo, como o excesso de ruídos no ambiente, a impossibilidade de assimilar o que está sendo repassado, pois isso pode interferir, gerar distorções, gerar sobrecarga e estresse. Então, pequenas atitudes profissionais podem indicar o processo de humanização e resgatar a dignidade do ser humano. Então, se eu vejo que o meu colega lá, ele não está assimilando bem as coisas, ele está passando por problemas familiares e ele tem que fazer um procedimento complexo, né? A qual eu também posso realizar. Então, é humano da minha parte compreender que essa pessoa pode ter um descanso e eu posso ir no lugar dela, né? Então, é tudo muito dessa questão de se ajudar, tá? Então, se eu vejo preparação de medicamentos, é uma coisa que não pode haver erro nenhum. Então, se eu vejo que a pessoa está trocando nomes, trocando horário, se você já notar isso, você pode ter certeza que esse profissional não está passando por uma situação boa. Nos locais de crime, quando a gente vai falar, aí já indo para a área da perícia criminal. Locais de crime, né, quando a gente vai ver lá um ambiente familiar, que a casa está toda bagunçada, geralmente são locais de crime. Porque isso já mostra que o relacionamento naquele local não estava bem. Então a casa fica muito bagunçada, né? Assim é a nossa mente. Então, se uma casa fica bagunçada, que geralmente é da pessoa que está passando por problemas, né? E aí a gente tem que entender que pessoa passando por problemas não é pessoa problemática, não é pessoa que arruma problema, tá? Então, passar por problemas todos passamos. Ser problemático é uma opção, escolha, tá? Não é uma escolha sábia. Resgatar a dignidade do ser humano, muitas das vezes abalada pela situação de internação. Segundo Souza, a equipe deve estar preparada para entender e acolher as adversidades que ocorrem no cotidiano. É fundamental no processo de humanização entender a equipe de modo multidisciplinar e interdisciplinar, potencializando as ações e respeitando as capacidades de cada um. Profissionais da saúde são confrontados diariamente com questões relativas à morte, o que está relacionado com causas geradoras de estresse. Pita esclarece que o sofrimento psíquico da equipe hospitalar pode ser identificado pelas jornadas prolongadas, ritmo acelerado de trabalho, a quase inexistência de pausas para descanso ao longo do dia e a intensa responsabilidade por cada tarefa a ser executada com a pressão de ter uma vida nas mãos. Uma simples administração de medicamento, um simples procedimento que você está lidando com o paciente e você não pode cometer uma infecção cruzada. Tem que fazer a técnica correta para poder retirar os micro-organismos, para poder limpar as superfícies, para poder esterilizar, né? Por exemplo, a autoclave. Procedimentos a serem adotados. Desenvolvimento de programas que visem integração e interação entre os membros da equipe multiprofissional. Avaliação de aspectos geradores de estresse relacionados ao ambiente fechado. Organização de grupos de discussão visando instrumentalização da equipe. Apoio psicológico. Só quem faz terapia é louco? Provimento de espaços adequados para descanso, alimentação, higiene pessoal e local para guardar pertences. Você já ficou um dia sem água? Um dia sem luz? É um inferno, não é? Imagina quem mora na rua, morador de rua, que estão há anos sem saber o que é isso. A gente vai pegar esses pontos e a gente pensa, morador de rua. Você na sua casa, imagine um profissional da saúde que está lidando o tempo todo com odores, excrementos, fluidos corporais, o máximo que você pode imaginar. E pessoas em situações de rua. Fornecimento e ou incentiva programas de educação continuada para reciclagem e atualização científica. Oportunidade de reuniões periódicas em que os membros da equipe possam ser ouvidos e, quando possível, fazer parte das decisões da unidade. Motivação da equipe por meio de alguns benefícios, como folga no dia do aniversário, implantação de planos de cargos e salários, cesta básica, creche para filhos, almoço, cafezinho, hora extra remunerada, entre outras coisas. Realizar grupos terapêuticos, abordando temas
relacionados à morte e ao processo de morrer. Então nós temos lá Carpe diem, que significa aproveite o momento, né? Para algumas pessoas, a morte é um castigo, é uma punição. Mas você já parou para pensar que pode ser um descanso? Ela não é algo macabro, não é algo relacionado ao maligno. A morte é um descanso. Viver é pesado. Todos nós temos que lidar com situações na vida. Não adianta você falar que você não tem. Mesmo que você tenha de tudo na sua vida, se você perder um parente seu, é a pior coisa do mundo. Então você pode ser rico, você pode ser bilionário, você pode ter o que você quiser. Você perder um familiar dói na sua alma. Então, é muito fácil eu vim aqui pra vocês e falar assim, gente, encarem a morte com felicidade. E aí acontece algo com um familiar meu e eu choro. O luto, ele é real, eu não estou silenciando o luto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a morte não deve ser encarada de maneira maligna. Nós não podemos ter problemas com a morte. A morte, ela está ligada à vida. Sem vida não há morte. Não tem como uma coisa morrer, uma coisa que nunca viveu. Então, carpe diem significa aproveite o momento. Todo dia é uma bênção. Todo dia é um presente. Mas esse dia, eu me estressei muito. Esse dia, eu tive que estudar bastante, eu tive que trabalhar bastante. Me estressaram. Porque você está vivo. Meu carro bateu. Porque você tinha carro. Você respira? E bom, ganhou pontos. Seus olhos se movimentam? Ganhou mais pontos. Seus membros possuem movimento limitado? Não? Ganhou mais pontos. Você consegue se locomover? Você consegue se expressar? Você consegue saber o que está acontecendo à sua volta? Porque se você tem os seus sentidos, você consegue sentir suas emoções. Tem pessoas que têm uma condição chamada alexitimia. Elas não conseguem entender seus sentimentos. Elas confundem sentimentos com questões físicas. Então elas estão magoadas, elas falam que estão sentindo mal-estar e vão à unidade hospitalar. Chega lá, não tem doença alguma. Você consegue se compreender, você consegue compreender o outro. Então vamos agradecer que a gente está vivo? Muito fácil você falar para mim, vamos agradecer. Eu estou passando por problemas financeiros. Você se envolveu em apostas, em jogos? Nós temos que pensar a nossa vida a longo prazo. Tá? Eu não quero que você se sinta culpado com o que eu vou falar, mas é a realidade. Se eu venho de uma condição que eu não tenho uma condição financeira favorável para mim, aí eu vou namorar e eu vou casar. Aí eu já não tenho uma condição favorável para mim, eu me junto com outra pessoa que também não tem uma condição favorável para ela e nós dois não vamos ter condições favoráveis. Aí nós temos um filho. Aí nós temos outro. E aí depois eu vou me lamentar e dizer que a vida foi muito horrível para mim, porque eu nunca tive sorte em nada e tudo sempre me prejudicou. Nem todas as causas dos problemas são essas, tá? Tô falando aqui com você no nosso papo aqui realista, né? Entre nós. É importante você entender a sua vida a longo prazo. Porque o longo prazo é amanhã. O longo prazo chega muito rápido. Eu tô falando isso pra você, eu tenho 23 anos de idade. Eu sei que eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter 50. Então você tem que pensar na sua vida lá na frente. A idade, o que é a idade mental? Né? Idade mental é como eu me percebo. Se na minha mente eu sou um jovem de 15 anos, eu vou ser um jovem de 15 anos. Se na minha mente eu tenho 300 anos, idade mental será 300 anos.
Então, vamos parar para pensar. O que eu, enquanto indivíduo, se eu tivesse 1000 anos de idade, deveria ter feito? O que eu, enquanto indivíduo, com 1000 anos de idade, teria aprendido no decorrer de minha trilhada na humanidade? É importante você entender isso, porque quando você entende isso, você passa a valorizar cada momento e você passa a prestar atenção que cada ação sua ela tem uma consequência, seja boa ou ruim. Você acha que não vai ter consequência? Tem consequência sim. Essa consequência pode não aparecer hoje, daqui a 3 anos ela aparece. Ela pode não aparecer hoje, daqui a 40 anos ela aparece. Aí quando você tiver com mais idade, você vai falar assim: ai, se eu tivesse 20 anos hoje de novo, eu teria feito tanta coisa diferente. Por que você não pensou isso quando você tinha 20 anos? Não fez, não vamos chorar pelo leite derramado, vai fazer agora. Tá com 40, vai fazer agora. Sempre quis ter cursado medicina, cursa aos 40. Cursa aos 50, aos 60. Então, nossa, era pra eu ter começado novo. Seu tempo é o seu tempo. O tempo do outro é o tempo do outro. Não se compare. As redes sociais, elas estão adoecendo as pessoas se comparam o tempo todo. Ah, mas eu não tenho shape. Meu irmão, o que é o shape? Pelo amor de Deus. As pessoas... Todo mundo agora tem que ser malhado e ter o braço do tamanho de um caminhão. Você acha mesmo que tem pessoas que se sentem atraídas por isso? Tem pessoas que não. Tem pessoas que acham uma coisa exagerada. Nós temos diferentes indivíduos na sociedade, graças a Deus. E continue assim. Encorajar os momentos de alívios e tensões diante do constante lidar com a morte, como, por exemplo, promoção de evidências. Reunir a equipe a fim de discutir casos clínicos, como forma de manter posturas uniformes que acarreta maior tranquilidade e menor sentimento de culpa. Então, se ocorrer tal situação assim, como a gente deveria agir? A gente pegava lá uma ampola de 20 ml com soro, pegava adrenalina, noradrenalina, fazia o flush, tinha todo o processo. Então, são coisas que precisam ser faladas. Ah, mas fulano já sabe, ele é profissional igual a mim, às vezes não sabe não. Ele não aprendeu tudo que você aprendeu, ele não é você. Tem coisas básicas que às vezes eu me pego ensinando para pessoas e penso, minha nossa, como eu sei? Porque na minha mente eu não sei isso tudo. Mas quando eu estou ensinando para o outro coisas que para mim são básicas, eu paro e penso, olha quanta coisa eu já aprendi. Proporcionar momentos informais no qual a equipe possa manter trocas de opiniões, fortalecendo o vínculo, favorecendo um clima de união em momentos críticos. Ampliar a forma de entender a morte ou morrer para auxiliar o profissional de saúde a perceber a maneira como lida com seus pacientes e consigo mesmo. Então é isso que a gente está falando aí a respeito do Carpe Diem, que eu estou falando a respeito do Carpe Diem. A morte ela é um alívio. A morte chega para todos. É a única verdade que a gente tem na vida, pelo menos até o momento, né? A ciência não avançou ao ponto de nos tornar imortais. Acolher a família em ambiente neutro que assegure diálogo entre a equipe e a família, dando tempo essa para desabafar emoções, sentimentos e questionamentos. Eu não posso, indicando o processo de formação de vínculo com a equipe. Eu não posso derramar em cima do paciente minhas crenças. Meu filho, minha mãe morreu, ela foi lá pra Olorum, pra Nanã, ela foi pro mundo espiritual. Sim, senhora, foi sim. Foi sim. Ela foi pro céu, foi sim. Ela virou Buda, virou. Quem é você para falar o que outra pessoa virou ou não virou? Você não deve discordar do familiar. A crença deles é essa. Concorde. Você não deve derramar suas ideologias, suas crenças em cima da pessoa. Não foi não. Ela foi lá pra Índia. A gente tem que ser humano no sentido de entender que cada pessoa tem a sua individualidade. Tá? Ouvir e respeitar escolhas, expectativas e perspectivas do paciente e da família. Incorporar o planejamento e a prestação do cuidado, conhecimento, os valores, as crenças, a cultura, a capacidade e as habilidades do paciente e da família. Acompanhar a entrada da família pela primeira vez na unidade, designando o profissional da equipe que lhe explique com atenção e calma a situação do paciente e o funcionamento da unidade. Prezar por eficiência, gentileza, interesse, atenção, compreensão das necessidades da família e privacidade
no atendimento. Oferecer informações à família de acordo com o seu tempo, minimizando o estresse do desconhecido, por meio de livretos, manuais, cartilhas sobre as normas de funcionamento e rotinas da unidade, sobre profissionais que atuam, suas funções e responsabilidades, e sobre os equipamentos, medicamentos e serviços de apoio e de conforto disponíveis à família. Adotar estratégias de comunicação que facilitem o diálogo entre a equipe, o paciente e a sua família, utilizando de tecnologia para favorecer a compreensão da situação, de modo que a família receba informações acuradas no momento oportuno, a fim de efetivar sua participação no cuidado na tomada de decisão. Promover por oportunidades para favorecer as relações intrafamiliares, são as relações de dentro da família, entre a família e a equipe de saúde, como por exemplo o uso de brinquedos terapêuticos, assim como a terapia assistida por animais, pode ajudar tanto a criança como a idosa, assim como suas famílias na UTI. Howard Gardner, em seu livro Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente, em 1995, ele vai falar a respeito das emoções no contexto positivo e no contexto negativo. Por exemplo, se você tem uma predisposição a desenvolver determinada doença e você começa a sentir mal, angustiado, com raiva, com mágoa, você tem possibilidade de desenvolver aquela doença. Se você está passando por uma situação em que sua saúde foi abalada, mas você se sente positivo, esperançoso, a chance de você melhorar é maior. Então, eu recomendo vocês lerem este livro. Promover encontros semanais com grupos de família a fim de oferecer oportunidades para a interação entre as famílias por meio de troca de experiências e apoio mútuo, formação de vínculo e rede de suporte mediados por membros da equipe de saúde. Fornecer espaço para a família verbalizar suas necessidades, procurando maneiras de atendê-las, fornecer informações sobre outros serviços de saúde, serviços sociais disponíveis na comunidade e realizando encaminhamentos aos órgãos competentes. Designar um membro da equipe para ficar próximo à família, explicando os procedimentos e ouvindo-a em suas dúvidas e questionamentos, em especial durante a realização de procedimentos invasivos e no caso de parada cardiorrespiratória. Incentivar a presença de outro membro da família próxima a fim de oferecer suporte intrafamiliar e partilha da experiência. Realizar a sinalização das áreas e dos serviços, permitindo que a família possa ter livre acesso aos locais de descanso, higiene e alimentação, evitando aglomerações nas áreas de locomoção na UTI. Realizar medidas de controle de ruídos e de luminosidade com equipamentos que produzam níveis de ruídos dentro de estabelecidos pelas normas de segurança, uso de alarmes visuais, instalações com controle de ruídos, incentiva o uso de música no ambiente UTI. A gente tem a musicoterapia. Realizar o planejamento das ações de cuidado a fim de propiciar descanso tanto do paciente quanto da família, garantindo-lhe horários de sono durante os turnos. Garantir o local reservado para reuniões com a família, assegurando sua privacidade. Propiciar móveis adequados que garantam o conforto dos acompanhantes. Local para higiene pessoal, alimentação adequada e satisfatória no ambiente tranquilo. As leis e decretos que nós temos. Brasil, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 1993, artigo 12º, os estabelecimentos de atendimento deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança ou do adolescente. Ministério da Saúde, Portaria 3.432 de 1993. Estabelece padrões para a caracterização da humanização nas UTIs e considera como aspectos importantes o ambiente físico, a assistência prestada ao paciente e aos familiares e o relacionamento destes com a equipe de saúde. Estado de São Paulo, a Lei de São Paulo, 10.689 de 2000. Artigo 1º. É permitida a permanência do acompanhante junto à pessoa que se encontra internada em unidade de saúde sob responsabilidade do Estado, inclusive nas dependências de tratamento intensivo ou outras equivalentes. Brasil, Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, artigo 16º. Ao idoso internado ou em observação e assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Para que a estratégia de acolhimento ao familiar possa ser melhor viabilizada na prática, deve haver uma articulação da gestão institucional e do setor, no sentido de promover condições de trabalho, recursos humanos, espaço físico e formação profissional, contemplando as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Então, nós temos aqui, né, alguns objetivos, tá, da Política Nacional de Humanização. Valorizar a participação do usuário, profissionais e gestores, rodas de conversa, incentivo às redes, movimentos sociais, gestão de conflitos gerados pela inclusão das diferenças. A humanização ela aposta em inovações em saúde. Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro a todos
e a todos e oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade. Então nós temos aí o etarismo, né? Se você atrasa atendimento ao idoso, porque ele é idoso. Etnia, né? Origem, gênero e orientação sexual. Estabelecimento de vínculos solidários e participação coletiva no processo de gestão. Mapeamento e interação com as demais demandas, com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde. Valorização das diretrizes e sujeitos no processo da produção de saúde, usuários, trabalhadores, gestores. Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde de sujeitos. Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho. Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil, mais resolutivo. Qualificação do ambiente, melhorando as condições de trabalho e de atendimento, articulação dos processos de formação com os serviços e práticas de saúde, luta por um SUS mais humano, porque construído com a participação de todos e comprometimento com a qualidade de seus serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um, tá? Então vamos lá, a gente vai ter lá no Conselho Regional de Enfermagem, o profissional de enfermagem não deve ser tratado de maneira discriminatória por causa de sua religião, por causa de sua orientação sexual, por causa de sua etnia. Nós temos isso também na Constituição, no crime que é relacionado a racismo, a homofobia, transfobia, LGBTfobia, vai tudo cair nessa parte. Xenofobia vai cair nessa parte de racismo, tá? Então, é muito importante nós tratarmos as pessoas com humanidade, com respeito. Compreender que a minha realidade é diferente da sua. Eu não posso negar a sua realidade só porque a minha é diferente, porque eu percebo a realidade de maneira diferente. Eu não posso querer mandar no seu jeito de se sentir. Eu não posso querer mandar no seu jeito de ser. Então é muito importante isso pra gente. A humanidade, ela tem tudo! Ela tem tudo para ser uma civilização extremamente tecnológica e avançada. Mas fatores internos nos impedem em muitas questões. Se nós desenvolvêssemos valores como altruísmo, honestidade, sinceridade, inteligência também, né? Compreensão, coragem. Coragem não é eu fazer algo imprudentemente. Coragem muitas das vezes é silenciosa. Por exemplo, criou-se o mito de que pessoas introvertidas não podem ser líderes. O líder, ele é extrovertido. Não necessariamente. Né? Grandes conquistadores que nós temos, eles tinham condutas introvertidas. É importante você planejar, você pensar, você ter um pensamento crítico. Né? A enfermagem baseada em evidência, a medicina baseada em evidência, dentre outras áreas da saúde. Então, eu já conversei uma vez com a profissional da saúde que ela falou assim, nossa, é um absurdo a gente ter que ter um programa de humanização para as pessoas serem humanas, era para ser uma coisa natural. Quando a gente vai pensar nos direitos humanos, nós temos as teorias dos direitos humanos, né? Nós temos o justnaturalismo. O justnaturalismo, ele vai falar que a conduta do ser humano, ela não precisa de algo escrito, de uma lei, de algo justificado. Porque todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é errado. Mas eu não concordo muito não, sabe? Eu concordo mais com o positivismo. O positivismo, ele fala que tem que haver o fato positivado. Positivar é colocar em lei, escrever, legislar, legitimar. Então, se não tiver lei, infelizmente as pessoas não cumprem. Não tem como eu exigir que você tenha as mesmas virtudes que eu, ou que pessoa A tenha a mesma virtude que pessoa B, porque elas não tiveram as mesmas vivências. Eu acho que 100 anos de idade é pouco tempo pra gente aprender. Eu acho que o ser humano de 100 anos de idade ele é uma criança ainda. Sabia? Tem muita coisa pra gente aprender ainda. Pra gente desenvolver. E é por isso que eu convido vocês a praticar esse exercício de se pensar com 1000 anos. Porque a nossa vida ela é muito frágil. Ela é curta. Ela pode acabar em questões de segundos. E nós podemos evoluir muito como sociedade se
se a gente pensar assim dessa maneira. A maturidade que eu preciso ter, eu não preciso passar por determinadas experiências para adquirir ela. Eu posso me imaginar nessas situações. Eu posso prever riscos. Fazer um planejamento estratégico. O que eu quero ser da minha vida. O que eu quero para mim. Tenha uma agenda. Coloque seus sonhos, seus objetivos e vá marcando quando você for concluindo. Um homem sem sonhos ou uma mulher sem sonhos são seres humanos que não estão mais vivos. É preciso sonhar. E eu sonho com um mundo ideal, a qual as pessoas vão se respeitar e a qual as pessoas serão mais humanas. Infelizmente o celular tem tirado um pouco isso da gente, né? As pessoas acham que algoritmo, vídeos, trend, são coisas que fomentam a interação entre as pessoas e a conexão. Mas intimidade não se faz aí, não. Aplicativo de relacionamento, pelo amor de Deus. Então, até para você lidar com seres humanos que estão meio esqueci o nome. Estão meio tão perdidos dentro de si, entorpecidos, né? Anestesiados. É difícil você lidar com essas pessoas. Como é que você lida com uma pessoa que não sente? Nós temos muitas pessoas que não sentem. Né? Então, é importante nós entendermos a realidade do outro, o contexto social em que nos encontramos, como a sociedade está evoluindo ou regredindo, e o que nós podemos fazer para mudar. Eu não posso ser 1 milhão de pessoas. A medicina não avançou tanto assim para que eu possa me clonar, inclusive com a minha inteligência, minha informação, até mesmo minha ignorância. Não consigo criar outra cópia de mim, exata. Né? Como é que eu vou me unir a tantas outras pessoas em prol de um único objetivo? Só com conexão. Se você não tiver conexão, você não vai conseguir se unir, tocar o coração das pessoas. E o que eu te digo é isso. Eu sou apenas uma andorinha tentando fazer verão. Será que você pode me ajudar?